Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma leitura bíblica. Senhor Jesus, por favor, abençoe a nossa leitura bíblica, que a gente possa compreender a sua palavra, que ela molde o nosso coração e que a gente possa entender com clareza o que o Senhor tem a nos dizer. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 17. A resplandecente face de Jesus. 6 dias depois, 3 dos discípulos viram isso acontecer. Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Ali, sua aparência mudou diante deles. Um brilho intenso emanava do seu rosto. Suas roupas pareciam banhadas em luz. De repente, eles perceberam que Moisés e Elias estavam ali também, conversando com Jesus. Então, Pedro interrompeu a conversa. Mestre, que grande momento! Que tal se eu construísse 3 memoriais aqui na montanha? Um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Enquanto ele falava, uma nuvem brilhante os envolveu, e da nuvem ouviu-se uma voz. Este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Quando os discípulos ouviram a voz, caíram com o rosto em terra, amedrontados. Jesus, porém, tocou-os e disse: Não precisam ter medo. Eles abriram os olhos e olharam em volta. Somente Jesus estava com eles. Enquanto desciam a montanha, Jesus os fez prometer que guardariam o segredo. Não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Os discípulos fizeram uma pergunta. Por que os líderes religiosos dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus explicou. Elias vem para deixar tudo pronto. A verdade, porém, é que Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Eles o desprezaram, assim como irão tratar o Filho do Homem. Foi aí que os discípulos entenderam que ele falava de João, o Batista. A fé. Ao sopé da montanha, uma multidão os aguardava. Enquanto se aproximavam, um homem saiu do meio do povo e ajoelhou-se implorando: Mestre, tem misericórdia do meu filho. Ele tem acessos de loucura e sofre terrivelmente com as convulsões. Às vezes cai no fogo, outras vezes no rio. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. Jesus suspirou. Mas que geração! Vocês não conhecem Deus e são muito maus. Até quando vou ter que aguentar esse tipo de coisa? Quantas vezes ainda vou ter que passar por isso? Tragam o menino aqui. Ele ordenou que o demônio que o afligia saísse, e o demônio foi embora. Na mesma hora, o menino ficou bem. Quando os discípulos ficaram a sós com Jesus, lhes perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Porque vocês ainda não levam Deus a sério, foi a resposta. A verdade simples é que, se vocês tivessem fé, pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a essa montanha: saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. De volta a Galileia, Jesus declarou: o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão, mas 3 dias depois ele aparecerá vivo. Com isso, os discípulos ficaram muito aflitos. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos perguntaram a Pedro: O mestre de vocês paga impostos? Pedro respondeu: Claro. Mas assim que chegaram em casa, Jesus o confrontou. Simão, o que você acha? Quando um rei decreta impostos, quem paga? Seus filhos ou seus súditos? E Pedro respondeu: seus súditos. Jesus continuou: então os filhos estão isentos, certo? Mas para que não
os preocupemos desnecessariamente, vá até o mar, lance o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Abra a boca do peixe e encontrará uma moeda. Entregue-a aos cobradores de impostos. Será o bastante para nós dois. Amém. É difícil eu não falar bonita essa passagem, né, quando acaba, porque eu fico encantada mesmo, de verdade, com todas as passagens. Elas são tão cheias de conhecimentos para nossa vida, né, com tantas aplicações práticas que a gente pode refletir e puxar para nossa vida, puxar para as coisas que a gente passa no dia a dia, né. Mas antes de começar a falar desse capítulo, eu quero fazer um comentário sobre o capítulo 16. Que Jesus, cadê? Eu tô procurando aqui, mas no capítulo 16, em algum momento, Jesus disse que ele ia morrer, né? Que ele ia ser crucificado, né? Lá no capítulo 16, ele falou assim: Jesus deixou claro aos discípulos que precisava ir a Jerusalém, e ali haveria de sofrer nas mãos dos líderes do povo, dos sacerdotes, dos líderes religiosos, e seria morto. Então, no capítulo 16, ele já disse que seria morto. E agora, no capítulo 17, ele falou com mais clareza ainda. Só queria retomar esse ponto do 16, porque eu não falei disso, né? Tava falando com o Léo esses dias que quando acaba o vídeo eu falo, eu poderia ter falado isso daqui e aquilo outro também, mas aí já passou, né? Mas esse eu achei importante retomar esse ponto, que no capítulo 16 Jesus disse que seria morto pelo povo em Jerusalém. Agora vamos refletir sobre o capítulo 17, que ele fala aqui, a face resplandecente de Jesus, né? Que ele subiu ao monte, levou Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais próximos de Cristo, né? Se a gente perceber, nos momentos mais cruciais, quase sempre ele leva esses discípulos para estar mais próximo de Deus. E aí eu penso, né? Tinham 12 discípulos, só que ele só levou 3 para ver esse momento incrível. Aí eu penso, o que será que a gente tem que fazer para ser escolhido, para estar perto de Cristo desse jeito, né? Como é que a gente pode se comportar para ser convidado a ver algo assim, né? Imagina, fecha seus olhos e imagina essa cena. Os 4 subiram a montanha e aí, de repente, essa dádiva aconteceu, né? Essa luz, esse brilho, eles viram Moisés, viram Elias, né? Que momento incrível! Foi tão incrível que Pedro queria fazer um grande um memorial, né? Uma estátua deles ali para ficar registrado. E aí, aqui mais para baixo, ele fala, é muito lindo isso, né? Quando Jesus estava lá com eles, e aí o próprio Deus falou: este é o meu filho, marcado pelo meu amor e alegria da minha vida. Ouçam-no. Imagina que dádiva eles escutarem do próprio Deus apresentando o filho dele e pedindo para escutar, né? E a gente que acredita em Cristo, a gente tem que acreditar nisso aqui. Porque o próprio Deus falou, escutem-no. Então, se a gente tá lendo o Evangelho, é como se a gente estivesse escutando o próprio Cristo falando com a gente, né? Como a gente é privilegiado. Por muito tempo, as pessoas das classes mais baixas não tiveram acesso à Bíblia, não tinham como ler e como saber as palavras de Cristo. E hoje a gente tem esse benefício. E a gente tem que dar valor a isso, né? E aí... Mas aí na continuação fala que os apóstolos ficaram com medo, né? E deve ser mesmo uma coisa, meu Deus, assim, meio assustadora. Mas aí o próprio Cristo acalma a gente, né? Falando que a gente não precisa ter medo. Às vezes Deus fala ao nosso coração algumas coisas que podem causar algum medo, mas a gente tá sempre perto de Cristo, que tá sempre cuidando da gente, né? Deus tá sempre querendo cuidar da gente, né? E aí, de novo, aqui ele fala, né? Por que eu voltei no capítulo 16? Porque aqui ele fala, não digam nada a ninguém sobre o que vocês viram, até que o Filho do Homem se levante dos mortos. Ou seja, e aqui depois mais pra frente ele fala que vai ser traído, né? Então Jesus já sabia de tudo que ia acontecer, né? E ele estava indo, seguindo o caminho dele, seguindo o que ele veio fazer. Que a gente tem, é claro, essa missão nossa
de viver o amor, de amar a Deus sobre todas as coisas, que esse é o nosso chamado, porque, assim como Cristo, né? Ele viveu o que ele tinha que viver, ele já sabia o que ia acontecer aqui, né? E aí, depois ele fala sobre Elias, né? Que o povo religioso, ele estava esperando o Elias vir para depois Cristo vir. Só que Cristo falou, né? Que o Elias já tinha vindo, que era o João Batista. Lembra lá no começo? Que antes de Jesus se manifestar na vida pública, João o Batista estava pregando: arrumem suas vidas, consertem os seus caminhos, porque o Cristo vai chegar, ele vai vir. Então esse era o Elias que ia anunciar que o Cristo estava chegando. E ele foi o quê? Morto. E Cristo também foi rejeitado por essas pessoas que estavam tão esperando ele, né? E aí a próxima etapa aqui ele fala sobre a fé. Primeiro, nessa etapa, nessa parte aqui, ele fala da criança, né? Do filho do homem que estava com um demônio no corpo, né? E isso também traz outra reflexão pra gente. Às vezes a gente desacredita do mal. Gente, o mal, ele existe. Ele tá aí. Ele acontece nas nossas vidas, ele perturba nossas vidas em alguns momentos, isso acontece. A única forma da gente se proteger disso é seguir o que a palavra de Deus manda, tentar blindar o nosso coração, a nossa família, com oração, com leitura bíblica, se aproximando de Deus. Afinal de contas, onde há luz, não há trevas. Elas não conseguem ocupar o mesmo espaço. E o único jeito da gente trazer luz para nossa vida nesse sentido é estando próximo à vida de Deus, né? Buscando a palavra, buscando viver os seus ensinamentos. Então, a gente não pode ignorar que o mal existe. Outras vezes Jesus já expulsou outros demônios, né? A gente já leu isso. Então, às vezes a gente fala, não, mas isso não existe. Existe sim, existe o bem e o mal. A gente tem que ter essa consciência, porque quando a gente ignora a existência do mal, a gente não se prepara para lidar com isso, para essa guerra, né? Em Efésios 6 tem a armadura do cristão, né? E lá diz que a gente tá vivendo uma guerra constante. E a gente tem que ter essa consciência, né? Porque Deus é amor, mas existe o que não é Deus. Então a gente tem que estar atento a isso. E aí aqui Jesus fica bravo, né? Mas que geração, vocês não conhecem Deus e são muito maus. Por que ele ficou irritado nesse momento? Logo na sequência vem a explicação, porque os discípulos perguntaram por que a gente não conseguiu expulsar, né? Porque Cristo fala que a Bíblia fala que os discípulos faziam os milagres também, né? Eu não lembro se a gente já leu isso ou se tá um pouquinho mais pra frente, acho que a gente já passou por isso, que fala que nós faremos coisas ainda maiores, né? Que a gente consegue fazer os milagres, né? A gente é habilitado, capacitado por Deus para fazer coisas ainda maiores. Então, Cristo fala, poxa, como é que vocês não conseguiram expulsar esse demônio, né? E aí vem a explicação de Cristo do porquê que eles não conseguiram. Ele fala assim, porque vocês ainda não levam Deus a sério. A verdade simples é que se vocês tivessem a fé pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, saia daqui, e ela sairia. Não haveria nada que vocês não pudessem enfrentar. Então, às vezes nós nos deparamos com situações intransponíveis aos nossos olhos, né? E aí, a pergunta que a gente tem que fazer é, como a gente tá levando Deus a sério? Como tá a nossa fé? Aquele clichê que a gente fala, né? Não fale para Deus, não fale para o problema, não fale para a vida que seus problemas são grandes demais. Fala para o seu problema que Deus é maior, né? Então, como é que tá a nossa fé? Como é que tá o nosso relacionamento com Deus? A gente tem levado Deus a sério? A gente tem levado o fato de que a gente tem livre acesso a Ele, que a gente pode falar com Ele de todo o coração e que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos ajudar, que Ele pode eliminar o problema ou nos capacitar para lidar com isso? Porque imagina, né? Imaginar que a gente vai falar com uma montanha. Ei, montanha, saia daí. E ela vai sair. Quando a gente pensa nisso, fala, não, mas isso aí é figura de linguagem, né? Mas o que ele tá querendo dizer aqui são do que a gente enfrenta na vida, né? Com que fé que a gente enfrenta os desafios que a vida nos dá. E aí, de volta a Galileia,
Jesus declarou, de novo, o Filho do Homem está para ser traído por gente que não quer nada com Deus. Eles o matarão e em 3 dias ele aparecerá vivo. Ou seja, ele estava preparando o povo, ele estava preparando os discípulos para o momento que está chegando, né? A gente está no capítulo 17, né? Então, em breve, o fato vai se consumar, né? Então, ele vem preparando um povo, ele vem dizendo o que vai acontecer. E assim é a Bíblia, né? A Bíblia fala o que vai acontecer com a gente. Se a gente não buscar o caminho da salvação, a gente vai ficar numa situação difícil. Então, a gente tem que se atentar a isso. Cristo disse que ele ia ser traído, que ele ia ser morto, que ele ressuscitou, certo? Antes de ele ser crucificado. Então, quer dizer, o que ele diz acontece, assim como o resto da Bíblia. O que a palavra de Deus nos diz, acontece. Então, a gente tem que ficar muito atento e consciente na nossa vida para que rumo que a gente está indo, né? Aqui, a última parte, essa parte também é muito interessante, né? Sobre os cobradores de impostos, né? Eles vieram cobrar o imposto e tal, aí o Pedro falou que sim, que eles pagavam impostos, então provavelmente eles estavam sem nenhuma moeda ali, porque, né? Ficou assim, e aí Jesus mandou ele ir tirar uma moeda da boca do peixe. Eu não sei vocês, mas algumas vezes na minha vida, algumas coisas foram resolvidas de uma forma tão sobrenatural, tão surreal, que é tipo tirar a moeda da boca do peixe. E a gente tem que acreditar nisso e ficar muito grato quando nós recebemos essa bênção de que as coisas se resolvam assim, né? Às vezes, mesmo financeiro, às vezes eu já me peguei perguntando, falando, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? E aí, de repente, quando eu vou ver, parece que saiu da boca do peixe a moeda para eu pagar as coisas, sabe? Então, Deus, ele tem poderes sobrenaturais, ele pode fazer o que ele quiser na nossa vida e que a gente sempre esteja aberto a escutar. Porque pensa só, se Pedro não tivesse atento, não tivesse conversando com Jesus e não obedecesse a ordem de vai lá e pesca um peixe e tira a moeda de dentro da boca do peixe, eles ficariam devendo os impostos. Isso geraria outros problemas, né? Então, que a gente consiga escutar esses comandos tão claros de Deus, né? É difícil, mas a gente tem que buscar e treinar o nosso ouvido para poder escutar. Certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Até a próxima leitura. Fiquem com Deus.